Fala, meus amigos, tudo bem com vocês? Meu nome é Wallace e sejam muito bem-vindos a mais um fechamento de mercado. Hoje, dia 9 de novembro, terça-feira. Espero que vocês tenham ido muito bem no mercado hoje. Se você está chegando agora aqui no canal, gosta de análise gráfica, se inscreve aí, ative as notificações para receber mais conteúdos como esse. E se você já me acompanha há algum tempo e esses conteúdos têm agregado algum valor na sua jornada como trader, já deixe seu like, porque assim você ajuda a levar esse conteúdo para mais pessoas, beleza? Sem me enrolar muito aqui hoje, eu vou trazer a análise para vocês, análise gráfica, né? Vamos lá para o gráfico diário primeiro. Então nada mudou no gráfico diário, aqui a gente não sabe o que vai acontecer ainda. Estamos trabalhando dentro dessa barra ampla, não tomaria uma posição de swing se eu fosse operar swing trade aqui no índice na ponta compradora. Se de qualquer forma eu tivesse que operar, escolher tomar uma posição, eu tomaria uma posição na ponta vendedora, porque claramente os vendedores estão mais fortes, né? Deixando até aqui uma espécie de triângulo descendente para fazer um rompimento para baixo, aqui, né, nessa direção. Só que a gente não sabe o que vai acontecer ainda. Se amanhã chegar e deixar um candle como esse daqui, ó, forte para cima, daí eu já mudo toda a interpretação desse gráfico, mas por enquanto isso não aconteceu, né? A gente tem que se ater ao que está acontecendo aqui no momento. Então vamos para o gráfico lá menor, um pouco menor, gráfico de 60 minutos. A gente está aqui, né, trabalhando dentro dessa movimentação. A gente tem que lembrar que tem essa movimentação. Se o mercado romper isso daqui para cima, que esse ponto, né, com vontade, com força, aí já muda toda a conversa, beleza? Já muda toda a conversa. Mas ainda, né, tem esse topo aqui ainda, que seria um topão lá em cima da consolidação, indicando que o mercado está num range muito maior, tá? Mas os compradores sequer estão conseguindo fazer isso, beleza? Então hoje, entregou mais um dia aí de praticamente lateralidade, né? O mercado ele entregou um movimento forte e depois ele devolveu tudo. Devolveu tudo. Os compradores não estão conseguindo entregar uma sequência, fazer uma segunda perna dessa primeira movimentação com mais eficiência no próximo dia, né? E se manter acima dessa região. O que aparenta pra gente mais é uma bandeira de baixa desse movimento para fazer uma continuidade aqui, ó, para baixo, certo? Então, por enquanto é esse cenário que a gente tem, né? Lembrando que pode ser que mude amanhã. Claro, pode ser que mude amanhã, mas por enquanto a gente não tem tanta força compradora. Pode ter sido uma barra de exaustão, isso daqui, o mercado está subindo devagar, pode acontecer, tá? Como assim? Existe, né, a possibilidade, quando o mercado ele executa uma ampla barra no final do movimento e depois barras pequenas contra o movimento. E aí, depois que ele rompe, principalmente esse patamar aqui, aí ele acelera, de verdade, né? Quando temos movimentos climáticos, normalmente é isso que acontece. O movimento sequente, a barra climática, que é a favor da direção, que seria essa barra aqui, ó, ele vem devagar e depois ele acelera quando rompe esse ponto aqui em cima, certo? Mas ainda não aconteceu, vamos acompanhar aí as próximas movimentações. Hoje, no índice, abrimos acima do fechamento do candle diário do dia anterior, que tem abertura aqui e fecha aqui, ó. Então abrimos bem em cima desse patamar. Lembrando que a gente tinha algumas linhas de tendência, né, bem importantes, como essa daqui, por exemplo, ó, conectando dessa máxima até essa região aqui. É isso mesmo, até essa região aqui. Então ele sentiu em primeiro momento, sentiu aqui em primeiro momento. Eu já tinha feito uma compra logo na segunda barra do dia, enxergando uma estrutura mais ou menos assim, ó. Tinha marcado mais ou menos isso daqui. O mercado testou por cima, não conseguiu, né? Testou o fechamento do dia prévio e na próxima barra já rompeu. Tá? Já rompeu, eu entendi como uma frustração dos vendedores. Não estava direcional às médias, mas estavam dando um certo suporte aí para o mercado. Imaginei que ele poderia ganhar velocidade e executar um movimento como esse a partir daqui. Uma espécie aí de Bull 180 do Oliver Vélez. Não aconteceu, o mercado enrolou mais um pouco. Quem queria tomar posição, essa daqui foi uma segunda barra de sinal, né? A primeira foi essa daqui. A segunda foi essa daqui. O mercado se desenvolveu, estava com um alvo um pouco mais acima, porque eu tinha definido aqui um pivô de alta, né? Dessa mínima até essa máxima. Estava com o alvo um pouquinho mais acima, não acionou a parcial, porque eu estava com o stop, né, um pouco mais afastado. Não que eu ia estopar aqui embaixo somente, tá? Eu ia acompanhar a movimentação das barras, e aí, como eu faço sempre, quando se desconfigura, aí eu saio do trade, tá? O mercado voltou, tinha movido meu stop para cá, tá? Para esse fundo, tinha entrado aqui, veio e me estopou, tá? Chegou a andar um pouco ao meu favor, cerca de 270 pontos, veio e me estopou o primeiro stop do dia.
Mas aí depois o mercado respondeu, né, muito bem nesse patamar novamente, que seria um duplo teste aqui nessa região. Tá, um duplo teste nessa região também, com a linha de tendência que tinha rompido. E eu imaginei, né, que o mercado poderia testar a máxima de novo. Não imaginei que poderia fazer um movimento tão amplo como esse, mas depois que entrou um comportamento mais agressivo, eu segui com o trade, beleza? A gente nunca sabe o que vai acontecer com o mercado. Você tem que ir acompanhando a movimentação das barras, acompanhando, ver o que vai acontecer. Tanto é que aqui, quando eu entrei comprado de novo, né? Aqui, ó. Foram 3 compras hoje. Eu entrei comprado de novo aqui. Na verdade, não foi aqui, né? Depois dessa ampla barra. E fechou essa barra aqui, né? Na movimentação aí que eu tinha me posicionado. Fechou essa barra, eu tinha marcado essa máxima, que foi a máxima do dia. Eu falei, nossa, o mercado tá lateral. E aqui foi um rompimento falso. Possivelmente ele pode vir a fazer uma movimentação como essa, né, ganhar até velocidade, uma frustração de rompimento e assim por diante. Zerei, né, como eu já estava no loss, eu zerei aqui com poucos pontos, 90 pontos, tá, do ponto de entrada aqui, que eu tinha entrado por aqui, ó, 90 pontos. Quando eu percebi que foi somente um pullback por cima dessa região e foi uma barra ignorada, eu entrei aqui nessa região, tá? Esse aqui é um sinal um pouco mais raro, né? Uma barra externa e outra barra externa, um sinal forte aqui, como temos normalmente é um sinal, quando ele vem de um movimento assim, né? A interpretação de barras externas são um pouco mais difíceis, dependem muito do contexto, porque é uma lateralidade, né? Mas aqui temos fechamentos interessantes, não temos as barras fechando num ponto médio. Ponto médio seria o quê? Mais ou menos no meio da barra, né? Aqui não, aqui temos essa barra aqui, ela fechou aqui embaixo, só que essa barra perdeu a mínima e essa barra ela fecha aqui em cima, indicando que ela vai romper essa lateralidade das duas barras aqui. Então eu comprei aqui no final da barra, no final do fechamento, e aí o trade finalmente foi bem sucedido na terceira compra do dia, tá? Terceira compra do dia. Eu havia projetado, se eu não me engano, essa movimentação aqui, essa mínima até essa máxima. Projetei isso daqui e fui lá no 61, né? Acabou não indo no 200%, que seria essas máximas aqui, ó. Essas regiões de máxima, não foi, e eu acabei zerando por aqui, tá? Acabei zerando por aqui. Quando a gente coloca no gráfico de 15, a gente vê aí uma formação, né? Bem mais clara. Quando o gráfico menor tá muito difícil de você identificar as formações gráficas, coloca num gráfico um pouco maior, né? Então você vê que o mercado sentiu uma linha de tendência em primeiro momento, perdeu, né? Os vendedores tentaram e aqui rompeu. Olha a força, né, dessa barra aqui. E ainda por cima tinha essa região aqui, ó, de resistência. Quando você coloca nos 5 minutos, essa região de resistência, olha o candle, né, que fechou aqui em cima. Olha o volume que ele teve, né? Poderia até o quê? Quem não tinha se posicionado ainda, comprado até mesmo essa barra aqui, ó, que já teria um risco-retorno interessante, né, para quem não tinha se posicionado ainda. Não sei se buscou a proporção maior aqui, que seria dessa movimentação aqui para cima, tá? Não cheguei a fazer essa projeção. Deixa eu dar uma olhada aqui. Ó, buscou, tá? Em fechamento, pegando esses fechamentos aqui, o alvo aqui em 100% foi perfeito, beleza? Quando a gente coloca no 15 minutos, como eu estava comentando aqui com vocês, para não fugir do raciocínio, tínhamos uma espécie de triângulo aqui, tá? Apesar dessa movimentação não ter vindo tocar a linha de tendência, não tem problema, tá? Não tem problema. Quando temos o triângulo, aonde que seria o alvo? O primeiro alvo do triângulo por análise técnica clássica seria uma linha de retorno projetando a primeira movimentação do triângulo. Tá, acho que foi, peraí, eu tinha pegado mais certinho isso daqui. Deixa eu ver se foi isso aqui. Eu acho que foi isso aqui, ó, que eu tinha pegado, tá? Essas mínimas com essa máxima. Linha de retorno você tem que ficar atento, né, para ver aonde que o mercado vai sentir, qual o patamar que ele tá. E assim por diante, beleza? Temos esses gaps aqui, ó, que serviram de fechamento, que eu tinha comentado com o pessoal do Telegram esses dias atrás. A propósito, se você não faz parte do Telegram, tá aí na descrição o link, tá? Tenho ficado muito feliz com o comentário do pessoal, vejo que estamos ajudando muito, eu e o Leandro, né, que é o admin lá do grupo, estamos ajudando muito o pessoal que não estava conseguindo enxergar o mercado de forma correta ou enxergando muitas coisas ao mesmo tempo, e a gente tem tentado simplificar isso, trazendo o mais importante para vocês, e o pessoal tem ficado bastante satisfeito, né? E é um conteúdo gratuito, né? Então se você não faz parte ainda, corre lá, entre no Telegram, muita coisa gratuita, muita coisa bacana, o pessoal bem engajado, estudando, estão todos de parabéns.
E é isso, vamos lá, voltando aqui para análise, tá? Então lá nos 5 minutos, né, os principais sinais, eu não enxerguei sinais de venda hoje, talvez por aqui seria uma venda, né, enxergando talvez esse topo de lateralidade, alto na lateralidade, tá, talvez por aqui, ó, seria uma venda, mas aí desconfiguraria, né, quando veio testar aqui o ponto de abertura, teria que colocar pelo menos uma parcial aqui e se proteger, mas depois dessa movimentação aqui, ia se desconfigurar, tá, ia se desconfigurar. Uma coisa interessante, que é óbvio que isso daqui é bem experimental e é bem subjetivo também, é que o tempo das correções, eles têm sido parecido. O tempo das correções e o tempo das impulsões. Como assim? Quando os estudos de Elliott mais avançados, né, que o Glenn Neely fez, eles têm análise de tempo também, tá? Então aqui, por exemplo, ó, essas ondas aqui são corretivas, obviamente, das ondas impulsivas. O mercado está sempre em fase de contração e correção, né? Contração, desculpa, e expansão, né? Observem que o tempo que ele levou aqui, ó, dessa máxima até essas mínimas. Foi essa correção toda aqui, tá? Dessa movimentação que vem dessa mínima, ó, onde está aqui, até aqui em cima. Ele corrigiu tudo isso daqui. O tempo que o mercado levou para fazer essa correção foi esse. Né? Em candles, teve o gap no meio, não tem problema. E o tempo, a partir desse candle do dia de máxima, do dia de ontem, até o tempo que o mercado começou o movimento de impulsão, foi exatamente igual. Né? Essa é a hora que vocês fazem assim. Uau! Essa é a cereja do bolo da análise de hoje. Né? Foi muito legal aqui, acompanhei. Eu até tinha traçado essa ferramenta de tempo e fiquei acompanhando. Falei, será que o mercado aqui vai começar o impulso? E pau para cima. Foi exatamente isso que aconteceu. Olha que interessante que o tempo de impulsão agora um pouco mais... foi um pouco próximo, tá? Foi próximo dessa mínima até essa máxima. Ele levou isso de tempo. Dessa mínima até essas regiões aqui, ó. Quando ele desconfigurou, né? Começou a marcar topos e fundos descendentes, ele levou isso daqui de tempo, tá? E aqui, na compra, acho que foi a mesma coisa hoje. Deixa eu ver. Dessa mínima até essa máxima, ele levou isso de tempo. Se for considerar dessa mínima, aí entra a subjetividade, né? Eu considero esse fundo ou considero a partir desse momento, né? Se eu for considerar a partir desse fundo, que marcou topos e fundos ascendentes aqui, ó, foi o gap, né, de hoje, desse fundo até o dia de hoje, ó. Se aproximou, né? Por 2 candles errou o ponto de máxima. Mas o interessante foi a correção, né? Não sei se a correção teve o mesmo tempo de hoje à tarde com essa correção que teve aqui dia de hoje, ó. Deixa eu ver, a partir dessa máxima. Interessante, né? Olha onde o mercado tentou retomar o movimento comprador aqui. Quebrou a média, né? Tentou retomar e tinha quebrado ainda a linha de tendência aqui, ó. Foi exatamente aqui nesse ponto. Então é interessante fazer essas análises, mas exige muita prática. Beleza? Para a ponta vendedora, né? Pensaria em que vender isso daqui no segundo teste, ainda assim seria uma venda bem agressiva, mas se o mercado fosse ficar lateral, testasse essa mínima aqui, daria tempo, né, de proteger a operação se você pega um candle como uma venda aqui no segundo candle. Como é um movimento forte, ele tende a ser retestado. Nesse reteste, você pensa em fazer uma venda caso você for experiente, tiver um gerenciamento muito bom. Se você for iniciante, não opere contra essa tendência, tá? Não opere contra essa tendência. Escolha operar a favor dela. Até mesmo pegar, como eu tinha comentado, fechamentos aqui, ó. O mercado definiu, é uma força muito grande que está dominando aqui o mercado. Vou entrar, colocar meu stop nessa mínima. E aí eu projeto a barra. Quando chegar no 100%, se eu opero com um contratinho, né, rompeu 100%, sei lá, ou, né, passou aqui, por exemplo, do teu risco, rompeu 100% aqui, você quer realizar lá no 200%, deixou essa barra aqui, vem protegendo, né, se você opera com um contrato. Coloca aqui, por exemplo, o teu stop, o mercado ia acionar. Mas aí pelo menos você pegou um trade 1 para 1 que tem uma alta probabilidade de acerto porque você está em tendência, está diante de um canal estreito, beleza?
Para venda, né? Aqui seria muito agressivo vender, seria mais para traders um pouco mais agressivos, um pouco mais experientes, com bom gerenciamento. De repente está bem positivo no dia, daria sim para fazer uma venda aqui, colocar um stop aqui em cima, visando, né, pelo menos um risco 1 para 1 no inicial aqui na média de 20, e depois o mercado veio entregar alvos dessa movimentação de topinho duplo aqui, famoso topinho duplo, na região de 100%. Ó, como 100% foi bem importante, veio fazer o teste por baixo, onde era suporte, passa a ser resistência, e agora sim você tem uma venda um pouco mais, um pouco menos agressiva, tá? Porque a tendência está virando. Olha como deixa doji nessa região, já está por baixo da média, a média está inclinando para baixo. Aí você tem uma venda um pouco mais assertiva, mas foi um pouco mais devagar. Então aqui muitos sinais falsos, né? O cara que for tentando pegar operações aqui no meio, imaginando que o mercado ia sair desse range, ele tem que ver o comportamento do dia anterior, identificar que a gente está em consolidação. Consolidação, não acredite nos rompimentos. Olha o rompimento como foi falso aqui. Olha a vontade que o preço tem de subir aqui nessa região de resistência novamente aqui, ó. Tá? Canalzinho estreito, não dá para vender ainda. No topo da consolidação, vários pavios aqui, você tem sim uma venda. Topo de consolidação, só que tem que ter paciência. Foi buscar o fundo da consolidação e acabou entregando um movimento forte como esse, né? Não deu continuidade, só testou essa linha de tendência por cima de novo e depois, né, tentou fazer o rompimento. Beleza, pessoal, não vou estender mais essa análise por hoje, vou finalizar aqui com vocês. Então, se vocês gostaram dessa análise, se você já esqueceu, né, deixa o like aí neste vídeo, espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida deixem aí nos comentários que eu vou estar respondendo. Também se tiver algum feedback, deixem aí nos comentários se o conteúdo tá bacana, se eu tô conseguindo passar a informação de forma correta. Desejo a todos bom estudo, um bom estudo deste vídeo e até a próxima análise. E nos vemos amanhã no grupo do Telegram.